Boaventura já diz que o Espírito Santo, ele vai aonde é desejado, esperado e amado. E aí? E você? Está esperando, está pedindo, está desejando esse Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a promessa do Pai para nós. Ele é o nosso consolo na hora da aflição. Essa é a dica de hoje, dessa quarta-feira, começando mais um programa Canção Nova em Brasília. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é a Silva Helena, conhecida como Silvinha. Bem-vinda! Eu que agradeço. Eu que sou, assim, feliz por estar aqui. A gente já desejou, né, esse encontro e desencontro. Hoje chegou o dia de eu estar com você, Sineide, com todo mundo que está aí conhecendo, né, os missionários da Canção Nova. Pois é, então você vai contar pra gente da sua experiência, né? Como que a Silvinha conheceu a Canção Nova e viveu e vive, né, essa experiência com Deus através da Canção Nova como missionária. Então, eu conheci Jesus, assim, bem jovem, estava no colégio ainda, num colégio católico. Eu sou filha de uma família católica e meus pais me levavam em tudo, mas eu não entendia, eu vivia por costumes, né? E tive uma experiência na Renovação Carismática Católica com Jesus, uma experiência de oração maravilhosa, e eu quis entregar meu coração ali eu fui seduzida. E depois que eu tive essa experiência com Jesus, eu sabia que Jesus queria alguma coisa a mais de mim, mas eu não sabia o que era. Eu acho que muita gente já falou essa história. No colégio, eu procurei as freiras do colégio, eu achava que eu devia ser freira, eram as irmãs do Sagrado Coração, e eu ficava observando. Mas eu via nelas muita santidade, muita dedicação, mas era aquele hábito, né? Eu falava, gente, mas eu sou tão, assim, meio... Proativa, né? pra fora. Pra fora, sorridente, é muito sanguínea, né? Sim. Eu falei, vou atrapalhar esse negócio aqui, não vai dar muito certo. E fiquei pedindo a Deus me mostrar se era outra congregação, outro lugar. E eu fui num encontro da Renovação Carismática Católica com o Monsenhor Jonas, né? Na época o Padre Jonas fazia os grandes encontros, e ali tinha uma menina da Canção Nova, Anice Godoy, que está lá na Terra Santa. Ela estava dando testemunho dela de ser missionária na Canção Nova. Ela contou das novas comunidades e que ali vivia-se uma consagração, de uma dedicação inteira de vida, mas que ela podia evangelizar, né, a partir do jeito que ela era. Ela falou, olha, vocês viram, eu tô aqui, ela estava com uma bermuda, esse grande tênis, ela falou, eu evangelizo assim. E isso me aproxima dos jovens, das pessoas. Eu falei, gente do céu, é isso que eu estou pedindo para Deus. Um lugar onde eu possa dar a minha vida, mas que eu possa levar a riqueza da minha personalidade, que eu sou alegre, sou descontraída. Né? Ser você mesma, mas evangelizando. Né? Mas evangelizando. Ali eu falei, achei esse lugar. E fui lá no Davi, que estava vendendo material, e peguei o contato para ligar no vocacional e liguei e pedi para fazer uma visita. Eu tinha 17 anos, aí eu fui lá para Cachoeira Paulista para conhecer, passei 15 dias lá. E ali tudo se confirmou. Eu falei, é aqui o meu lugar. Mas eu era filha única, eu achava muito difícil saber como é que eu ia dar essa notícia e como é que eu ia, assim, convencer os meus pais que aquilo era para mim. E eu não saía da igreja fazendo as coisas na igreja, né? Um dia minha mãe falou pra mim, eu não aguento mais você na igreja, o tempo todo lá, só falta morar lá. Eu falei, mãe, é isso que eu quero te falar, eu quero morar lá. Nossa! Aí eu falei pra ela que eu tinha conhecido, né, uma comunidade, que eu queria... Não, esse negócio de comunidade não sei o que é. E naquela época se sabia muito pouco, né, sobre as novas comunidades. Nós estamos falando aí em 88, por aí. Pois é, imagina hoje, 2022... Algumas pessoas nem sabem o que é Canção Nova ainda. Para você ver, você que é nosso sócio, que ajuda a Canção Nova, que mantém a Canção Nova. Tem pessoas hoje que ainda não conhecem a Canção Nova. Agora imagina lá em 88, que era novas comunidades, era loucura para as pessoas. Se ainda hoje é, né? É, porque aí ficava pensando, mas minha mãe falou, se fosse lá ser freira, eu ainda ia saber explicar para os outros. Ainda tem isso, né? Pensar nos outros. O que eles vão falar da gente? Que você foi para um lugar estranho. Sim. Ela não entendia. Aí a gente começou eu apresentar a Rádio Canção Nova, que era o que tinha. Legal. Na época, minha mãe começou ouvindo, rezando o texto, ela acompanhava muito a Rádio Aparecida. Aí eu fui apresentando também. Lá em casa já era muito de oração. Aí a gente começou a rezar com a Canção Nova, punha o que todo mundo conta, a história do
do bombrilzinho na Sim, ponta do da rádio antena para da rádio. pegar, porque eu morava aqui em Goiás, a Canção Nova era em São Paulo, era difícil sintonizar. E a minha mãe foi também tendo essa certeza que aquele lugar era bom, né? Não era um lugar ruim, mas era muito ruim me perder. Essa foi a tensão. Né? Como perder a filha, que a minha mãe falava, você é a minha única filha, quem vai cuidar de mim na velhice? Aqueles dramas todos que está em cima de principalmente de um parte, jovem, né? que é filho único, né? Sim. O pai e a mãe ficam muito inseguros. Né? Foi realmente muito, muito difícil. Aí o Monsenhor Jonas, naquela época, era muito presente, né? O padre Sim. Jonas estava ali muito. Dava as formações. E eu ia muito para Queluz, dava feriado, tudo. Eu passava minhas férias, eu passava lá. Isso você morando no Goiás. Morando e em você Goiás. Ia. Eu até falo para minhas filhas, a idade da minha filha, imagina minha filha indo em algum... Você não deixa, né? Olha A gente só. era mais esperto naquela época, acho que eu era A mais gente era consciente, eu trabalhei com 13, 14 anos, então eu já tinha uma garra, eu tinha Hoje 17. pra filha não, né? Mas eu tinha 17 com maturidade, né? Porque assim, outra coisa que é importante, eu era arrimo de família, eu cuidava dos meus pais financeiramente, porque meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, e eu comecei a trabalhar, tipo, como aprendiz, né? Eu era auxiliar de professora na escola, depois fui trabalhar no banco, depois fui trabalhar, depois dos 18 anos fui contratada e eu cuidava de tudo em casa. Sim. Então, além de tudo, ainda tinha essa preocupação de quem ia financeiramente cuidar dos meus pais. E isso te deu te forjou para você ter essa maturidade já, né? Tão nova, mas com a cabeça já mais madura. Interessante isso, né? De ver que os tempos forjavam a gente, né? E Deus também vai te formando, né? Porque se você tinha uma missão, né? Deus estava te chamando a Canção Nova, ele já ia te trabalhando. É verdade, ali, me dando a têmpera para né? aquilo, né? Porque como é que eu ia... Gente, eu ia para os encontros de candidato, viajava a noite inteira nesses ônibus, que muitos de nós fazemos isso. Chegava às vezes 4h30, 5 horas da manhã lá em Queluz, tinha que esperar o dia clarear para dar um jeito de chegar na casa de Maria, né? Então a gente... É uma forja, né? E eu ia muitas vezes chorando, falava, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Meu coração ali era de Jesus, mas eu tinha um medo também de estar errando com os meus pais. Mas era muito forte a certeza que Deus me chamava. Então, fiz todo esse caminho. E um dia o padre Jonas falou comigo o seguinte, ele falou, minha filha, você é um galho, você não é o caule da sua família. Então, você vai ter que produzir os frutos de galho. Você não vai poder viver a vida dos seus pais, ali, né? Você vai poder ser filha, ajudá-los quando precisarem e tudo, mas você não pode deixar de viver a sua vida. Aí me explicou, seu pai e sua mãe não se uniram, deixaram tudo, e eles tinham mudado mesmo de cidade. Eu falei, é verdade. E aí aquilo ali me deu uma resposta, né? Aí eu expliquei para a mamãe, falei, mãe, do mesmo jeito, quando só fui casar com meu pai, ela contava a história, foi difícil, depois meu pai foi trabalhar em outra cidade, meu pai não queria ser agricultor, queria ir para a cidade grande, a senhora não foi, deixou... Foi a sua história, a minha é com Jesus, e eu quero muito ir. E aí eu fui tendo essa certeza que eu podia seguir, que eles compreenderam. Fui, entrei na Canção Nova, fui chorando, né, pelo passo, né, porque saudade, você já sai com saudade, não é que a gente sai porque quer sair de casa, né, a gente sai por causa de um chamado, mas eu tinha certeza que Jesus ia me ajudar a seguir em frente, né, e assim foi, eu entrei em 92 na Canção Nova e vivi ali a minha experiência missionária, né. Agora eu tive grandes provações pelo fato, né, de ser a filha única, né? Porque em 95 meu pai teve um diagnóstico de leucemia. Nossa. E aí foi um baque, falei, meu Deus, e agora? Minha mãe era doente de casa, meu pai era muito saudável, minha mãe tinha bronquite, ela vivia as alergias, né? Passando mal, mas eu imaginava minha mãe adoecer, mas não imaginava meu pai adoecer. Para você parecia até ser mais natural a minha mãe. Assim, minha mãe tem a saúde mais fragilizada, meu pai não é forte, vai segurar o tranco. E aí quando você ficou sabendo... aí foi aquele baque, mas aí eu falei, eu tô aqui e você é o que eu posso ser. Aí entra também a minha excelente formadora, que é Isabel Guatura. Ela maravilhosa. Me cuidou de mim, ela era responsável de missão e formadora na nossa casa. Esse ano da casa estava o Padre Wagner, eles viveram muito comigo isso. Eles foram irmãos de verdade. Porque toda vez que eu precisava em casa, meu pai internava, eu ia.
a minha mãe sentia esse amparo, todo mundo, sabe, estava ali junto, eu fui sendo presença lá em casa. E eu fiz tudo, porque eu sabia que se eu voltasse, eu nunca mais voltava para a comunidade, porque eu ia ser pega ali, porque eu imaginava, meu pai vai falecer, eu vou ficar aqui. A minha mãe não vai ficar só. A minha mãe não vai ficar só, né? Foi uma luta, porque assim, né, eu queria muito seguir em frente com aquela minha opção. E foi muito bom, porque a comunidade esteve comigo. O Monsenhor me contava muita história da mamãe Margarida, né? Sim, da mãe dele, Ele contava de Dom Bosco, tudo que ele viveu. E foi isso. Meu pai depois faleceu. Eu tive a graça de estar muito presente assim com ele nos últimos momentos. Eu não fiquei definitivamente em casa. Ficava 10 dias, ele me olhava, ficava 15. A comunidade não tinha essa questão que hoje a gente tira essas licenças, né? Para cuidar da família, 2, 3 meses e tal. Na época eu ia quando precisava e voltava. E quando o papai faleceu, eu tive a graça de entregá-lo para Jesus, de orar com ele. Não esqueço disso. Eu lembro que nós passamos um dia com ele agonizando muito. E eu vi que ele estava com dificuldade, assim, de entregar a vida. Aí me veio no coração, reza por ele, para que ele possa ser curado nesse momento. Aí eu rezei pela cura, o medo que ele podia ter da morte, que o Senhor o conduzisse ali naquele. Eu falei, pai, esse é o momento mais lindo da sua vida, é o momento que você vai receber a coroa da vida, porque o Senhor foi um homem de Deus. E aí rezei por ele, falei, não se preocupe, eu estarei do lado da mamãe e o Senhor vai em paz, porque o Senhor me apresentou Jesus a vida inteira. Agora Jesus vai vir buscá-lo. E meu pai foi, a minha mãe, eu imaginei que ela fosse morar com os meus tios, ela não quis. Aí o padre Jonas me autorizou trazê-la para morar conosco dentro da comunidade. Olha que experiência, né? Interessante. Essa eu não sabia. Essa pra mim é nova, E foi gente. muito engraçado. Eu tinha 6 irmãos de comunidade, num apartamento que a gente morava no Rio. Minha mãe veio, aí minha mãe ficou com a gente um mês. Só que minha mãe falava assim, a vida de vocês é muito louca. Imagina uma pessoa idosa. Não, Nós não tínhamos hora para sair, para chegar à missão, sair à noite. Gente. Aí minha mãe, eu vi que, tadinha, que eu ficou precisava... assustada, né? Um lugar. Ela ficou bem, mas ficou Sim, assim, sim. sofrida, né? Aí o Monsenhor falou assim, filha, faça como um dos casais. Vamos ver um lugar para você ficar com a tua mãe e você não volta para casa. Olha como eu vivi, naquela época eu podia fazer as regras ainda, a comunidade estava muito novinha. Não tinha nada determinado. Não tinha tantas regras assim. E éramos em poucos, né? Éramos poucos e precisava muito de cada um ali, né? E ele via a minha paixão missionária, sabe? Sim. Aí um amigo nosso, do nada, ligou oferecendo um apartamento. Aí o padre falou, pegue esse apartamento, vive. Aí eu vivia como se fosse um casado, né? Eu cuidava da minha mãe, mas eu passava o dia, dedicação exclusiva Lá na missão. chácara e depois ia só para dormir com sua mãe, Com a minha mãe. Foi isso no Rio, na missão do Rio. E você já estava remanejada para o Rio de Janeiro. É engraçado que eu já entrei na comunidade, fiquei em Queluz, assim, 3 meses formativo, e a gente já foi enviado como... em missão, mesmo noviços, a gente era noviço. E aí foi a sua primeira missão, foi Rio? Foi Rio. E sua mãe morava no Goiás? Morava em Goiás. E aí, com essa situação do seu pai, ela foi para o Rio para morar lá perto de você? Logo no Rio, né, gente? Ai, coitada da minha morrinha de ela medo de ser morava no Goiás. Ela foi em Goiás morar no Rio. Gente, aquilo, até sua mãe. Outro dia o Eto contou uma história bonita. Esse ano mesmo, ele falou assim, ele contando a minha vocação, ele falou, olha, a missão do Rio não fechou porque a Silvinha... Aí nisso, o povo vocês doidos, porque eu tenho que ser sucinto. Nisso a mamãe morando no Rio comigo, aí o que aconteceu? A casa de missão mudou de lugar, assumimos uma casa de missão. Aí eu fiquei um tempo, aí o conselho falou, vamos deixar a Silvia na comunidade de aliança, mesmo ela sendo de dedicação exclusiva, para ela poder ter mais liberdade. Minha mãe vivia internada com a bronquite. Senão eu não entrava nas escalas, ia furar a escala o dia inteiro, né? Sim. Aí eu fiquei separada 1 ano e pouco com uma aliança, com o segundo elo, lá falava ainda aliança, cuidando da minha mãe, que ficava 15 dias em casa, 15 dias no hospital, 15 dias em casa, 15 dias no hospital. Nisso, a missão do Rio teve o discernimento que ia fechar a missão do Rio. E aí o padre me chamou no conselho, e lá no conselho perguntou, a missão do Rio faz sentido? Eu falei, faz, a missão do Rio ela é necessária, urge evangelizar essa cidade, que é muito difícil. Aí ele falou, então você vai fazer o seguinte, eu vou tirar todo mundo, fechou o núcleo, e você vai ficar no Rio cuidando da missão. Eu vou lá em Dom Eugênio te entregar para ele. Olha que coisa, tudo diferente, né? Aí fomos em Dom Eugênio, que era o cardeal. O padre falou, olha, está ficando a Silvia aqui para cuidar da missão.
porque eu preciso dos outros missionários lá e tudo mais, e fiquei. Menina, parecia quando você corta uma árvore. Foi aquele sofrimento, eu falei, o que eu vou fazer aqui sozinha, meu Deus, né? Na missão. Sem os irmãos. Sem os irmãos. Isso. Aí eu falei, eu posso cumprir as agendas que nós temos, que a gente à noite ia nos grupos de oração pregar e vender material. O Eto falou, pode, se você der conta, faz o que você conseguir com a tua mãe doente. Menina, eu fui juntando um povo, nós fomos cumprindo a missão, o povo pedia mais missão. E tudo que parecia que a missão não estava produzindo fruto, a missão deu um boom. Que nós começamos a sair todas as noites. Aí eu comecei a marcar as tardes de oração, as tardes de não sei o quê. Aí pedi para o Eto alugar uma casa. A gente criou uma casa de evangelização. Nessa época eu fiquei cuidando da missão. E esse ano o Eto estava cuidando disso. Ele falou, Silvia, até as dores Deus tira por um bem. Nós não perdemos um campo de missão porque você estava lá naquele momento com a tua mãe. Então eu podia dispor de você para permanecer lá. E a missão floresceu. Sim. Depois a missão no Rio, nós ganhamos, pela nossa amizade com o Dom Eugênio, a gente ganhou um prédio de 3 andares. Aí a missão voltou com tudo. Com a rádio, com a casa de evangelização e nós tínhamos como um andar como esse, já chegamos a ter mais de 12 programas no Rio de TV. Foi o boom da missão lá. Mas você vê como que Deus usa o que está apodrecido, pequeno, doente. Porque eu sabia que não era uma ação minha, era uma ação de Deus. Deus só precisava do meu fervor. Então, e quando eu cheguei no Rio, o Monsenhor falou no meu coração, você dará sangue por essa cidade. E eu vi que a minha mãe, que depois faleceu no Rio, ficou com a gente até falecer e eu voltei para o núcleo, minha mãe só durou 2 anos. Nossa. Ainda bem que eu pude cuidar dela 2 anos. Depois, né, eu não fiquei com essa culpa de não ser filha, de não ter estado do lado dela. Então, como a comunidade era nova, eu vivi muita coisa que ninguém entende, até você, né? Assim, que hoje a gente já tem muitas regras pelo pontifício, né, das comunidades. É verdade. É diferente, mas assim, o lindo disso tudo é que Deus te chamou para Ele e mesmo assim deixou você cuidar dos seus. Exato. Né? E deixar Deus recolhidos, né? E você estava ali, e isso é bonito. Né? E a Silvinha continuou no Rio ou aí já foi remanejada de novo? Aí, quando a mamãe faleceu, eu fiquei no Rio mais 1 ano e meio, que foi esse florescer da missão, foi estabelecer a rádio, a TV, a casa de evangelização. Aí, quando já voltou, eu era sozinha, vieram mais 3 missionários no comecinho, quando a gente recomeçou com a casa pequena. Quando o Dom Eugênio deu espaço grande, vieram mais, assim, nós chegamos a ser, acho que uns 18 missionários lá. Legal. Aí, me transferiram de volta para Cachoeira. Aí fui para Cachoeira, fiquei 6 meses em Cachoeira e fui remanejada para Brasília. Que foi para abrir a missão em Brasília. Foi para abrir a missão em Brasília. Tá vendo? E aí de Brasília você ficou um tempo aqui mesmo, né? Aí eu fiquei acho que uns 2 anos aqui em Brasília, né? Que foi também o começo da rádio, de uma outra experiência de TV, que a gente era no Pátio Brasil, né? A gente tinha uma casa na 704. A casa era a casa que nós morávamos e o subsolo, Flavinha sempre me lembra aqui. A gente era muito maluco, porque a gente fez o subsolo da casa uma casa de evangelização. Gente, eu era terrível, porque assim, eu sempre tive muita sede de evangelizar. E eu falava, nós não podemos deixar um espaço vazio dessa casa. Tem que colocar Vamos colocar alguma coisa para render para Deus. Porque é assim, ocupando o espaço que Deus nos dá o maior. E realmente, a gente ocupou o subsolo da casa, logo veio os outros espaços. E as coisas foram acontecendo. E eu me lembro uma vez que eu estava numa assembleia, que o Eto falou assim, por exemplo, a Silvinha. Aí ele contando a minha história, aí ele falou assim, vamos supor que ela case. E case com uma pessoa que seja do segundo elo. Eu falei, Jesus, não é possível que eu vou casar com uma pessoa que seja de fora da comunidade até. Aí ele falou, o que vai acontecer com a Silvinha? A Silvinha vai evangelizar com o mesmo... Gente, juro que aconteceu essa profecia. Falou assim. Ela vai evangelizar as realidades do mundo, porque a Silvinha evangeliza aonde Deus a colocar. Isso não parecia nem perto para mim de acontecer. Porque eu até achava que eu ia ser celibatária, pelo tanto que eu gostava de dedicação exclusiva. De ser mais assim, digamos, mais livre, né, para a missão. Mais livre para a missão. Mas eu fui descobrindo que Deus me fez canção nova para entrar em muitas realidades. E assim, é difícil entender, parece que eu não cabo. Sabe quando você não cabe dentro de um formato? Mas eu vi também toda a fecundidade desses últimos 10 anos que eu estou chegando aqui em Brasília, vindo do Rio. Tudo
que eu pude fazer no Rio, estando dentro da Arquidiocese também e sendo evangelizadora. Pois é, muito lindo ouvir, né, essa riqueza que é a sua vocação, graças aos sócios de Canção Nova, porque se não fosse o sócio, não existiria Canção Nova, não existiria essa história linda da Silvinha, né? Graças a você que nos ajuda, que confia na Canção Nova, né, Silvinha? O sócio é essencial, né? Porque nada disso teria acontecido na minha vida, na sua vida, na vida de cada missionário que vem aqui. Tudo isso, de verdade, é graças à generosidade de cada um que acredita, né? Acredito. E eu quero agradecer a você nessa história e pedir mesmo a Deus que continue fazendo de você essa pessoa que é essa ponta de lança, né? Que está aí na evangelização, né? Na igreja, na pastoral, mas também lá no Senado, né? Que é a sua missão aqui na Câmara dos Deputados. Você tem essa evangelização da Canção Nova também. É isso que eu peço a Deus, a graça da fidelidade. Peço a você que é sócio, que ama a Canção Nova, que reze por nós, reze por mim. Porque eu, vindo para o segundo elo, eu me comprometi muito com Deus o seguinte, eu falei, Senhor, eu quero pedir a João Paulo II a graça de nunca trabalhar para homens, mas de trabalhar para Jesus. E é isso que eu faço todos os dias, quando eu acordo, quando eu durmo, é trabalhar para que o reino de Deus aconteça. Né? Então, essa é a minha vocação, dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da Canção Nova. Que bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação, porque a missão da Canção Nova é evangelizar. Graças a você, sócio, nosso muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.